Nem todo sacrifício é feito com espada em punho. Às vezes, é uma filha quem sangra em silêncio para salvar um pai. Então, com a cabeça erguida e o coração sangrando, Lina entrou no jatinho do sheik, sem véu no rosto e com os punhos cerrados. Ela foi levada como esposa, mas dentro de si partia como prisioneira. Enquanto o jato voava até o heliporto do palácio do sheik, ela se recordava do primeiro momento em que o viu. Histórias e Amores apresenta A Esposa Comprada pelo Sheik. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever. De onde você me assiste? Obrigada. Lina foi vendida ao sheik Almir Al-Manun para saldar uma dívida de honra do pai. Uma dívida que não envolvia apenas ouro, mas sangue. O pai dela, Farid, era um mercador de especiarias conhecido por sua generosidade, mas também por sua impulsividade. Durante uma viagem pelo deserto, Farid salvou a vida de um dos irmãos mais jovens do sheik, ferido por bandidos. Almir, como sinal de gratidão, ofereceu-lhe proteção e prosperidade. Porém, anos depois, o impensável aconteceu. Farid foi acusado injustamente de trair os interesses comerciais do clã do sheik. Uma acusação que, em seu mundo, valia a morte. Para não perder a vida e proteger os filhos mais novos, Farid ofereceu a sua filha mais velha, Lina, como esposa de aliança. Leve-a como sua esposa e considere minha dívida saldada, minha honra lavada no deserto. Que ela seja ponte de amizade entre nós e não punição. Ela será paga pela minha dívida, será o meu luto, mas também a minha esperança, disse o pai, ajoelhado com os olhos baixos. Ele examinou Lina da cabeça aos pés com insolência, enquanto ela o olhava com olhos cheios de ódio pela humilhação que o seu pai sentia no momento. Isso o surpreendeu, pois o sheik estava acostumado a ser desejado pelas mulheres. Porém, com aquela mulher que estava à sua frente, parecia ser o contrário. Era linda, com aquela beleza toda, certamente não seria mais uma virgem. Talvez a mulher mais linda que ele já viu. Mas sua beleza não significava nada. Conhecera centenas de mulheres e estava cansado de ver rostos e corpos bonitos que escondiam almas vazias. Contudo, Almir desejou ardentemente ter Lina para si. Almir, embora silencioso, aceitou, porque seus olhos cruzaram com os dela por um instante. E ali havia algo que nem ele soube nomear. Para ele, não era uma troca, era uma vantajosa negociação. Lina, quando teve a oportunidade, tentou fugir. Foi capturada na noite anterior à partida. Foi detida no deserto, as sandálias rasgadas e os olhos ardendo do pó e revolta. Você me compra com silêncios, mas sou feita de gritos e nunca irei me calar e nem aceitar passivamente ser comprada por você. Ela sussurrou ao sheik quando foi entregue, e ele não respondeu.
porque sabia que ela seria dele de qualquer jeito. Seu pai mantinha olhos tristes diante de toda a negociação, pois a sua filha era muito amada por ele. Porém, em seu coração tinha esperança dela ser bem tratada pelo sheik. Assim que ela chegou no palácio, Almir entregou Lina aos cuidados de uma senhora com olhar amigável. Senhora, eu me chamo Zoraida. Por favor, siga-me. Estou encarregada de zelar por seu conforto. Zoraida, pode me chamar de Lina. Eu preciso de uma banheira de água quente, uma xícara de chá e uma cama macia, por favor. Com prazer, Lina. Em seguida, Zoraida a encaminhou até um quarto que ela o examinou detalhadamente. Era bonito. Sobre as paredes brancas estavam dispostos lindos e antigos tapetes persas. O piso era em cerâmica, formando mosaicos. Mas, apesar de tudo, não deixava de ser uma prisão. Depois do banho, Lina estava sentada à frente do espelho. O vestido de seda escorria pelos ombros com água. O reflexo mostrava uma mulher imóvel por fora, mas em guerra por dentro. A porta se abriu. Almir entrou em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma ordem, apenas sua presença. Ela se levantou lentamente, como uma chama que resiste ao vento. Como ousa entrar no meu quarto sem bater? Ela perguntou, a voz baixa, contida. Ele a observou sem se aproximar. Eu sou o dono de tudo aqui, inclusive de você. Não preciso de sua autorização para nada. Lina sentiu sangue lhe fugir das faces. Zoraide cuidou bem de você, minha doce pombinha. Eu não sou doce, muito pelo contrário, sou amarga, e muito menos uma pomba, ela respondeu. Ele se aproximou dela, sorrindo, e alisou seu corpo. Se me tocar, O que fará? Pedirá socorro? Vá em frente, grite! Grite até não poder mais. Quem poderá socorrê-la? Oh Deus, ele estava certo. Ninguém se importaria com os gritos de socorro da mulher que pertencia ao sheik. Eu a quero como minha mulher, Lina, e não conseguirá fugir dos meus braços. Para ela, dormir com um homem como Almir seria o mesmo que dormir com um camelo. Estou farta de você, seu miserável. Eu prefiro dormir com um camelo. Ele sorriu prazerosamente e respondeu. Eu lhe darei tanto prazer que, depois, você implorará pelos meus carinhos, pombinha. Prefiro morrer, Lina gritou. Ele sorriu, um sorriso destituído de humor. Pense nos prazeres eróticos que eu posso lhe proporcionar. Estremeceria a cada toque de minhas mãos. Você é repugnante, dá-me náuseas. Como um animal selvagem, ele a abraçou e os lábios se fecharam sobre sua boca como uma pedra. Ela lutou, golpeando-o e tentando virar o rosto, mas inutilmente. Após um momento, ele se afastou. A raiva fez os olhos de Lina escurecer. Você é exatamente igual a um tirano. Quando não consegue o que quer, simplesmente toma. E se eu lhe dissesse que está enganada? E se eu lhe dissesse que não sou o homem de obter o que quero à força? Eu o chamaria de mentiroso. Para sua surpresa, Almir riu. Quem entre nós é o que está errado, Lina? Ou está sugerindo que eu não me aposse do que me foi oferecido em troca pelo perdão dos crimes de seu pai?
Eu não lhe ofereci nada. Um profundo silêncio ocorreu entre eles. Então ele riu. Nunca tomo aquilo que não me é oferecido. Você é minha por direito, inclinando-se novamente sobre ela. Ele segurou seu rosto com as mãos, imobilizando-o. Ela prendeu a respiração e se preparou instintivamente para mais um beijo violento e autoritário. Porém, ela se surpreendeu com a intensidade da paixão com que ele a tocou. Os lábios se moveram macios, como se tentasse seduzi-la a ponto de se entregar passivamente. Lina considerou aquela tentativa como sendo ridícula, pois nunca corresponderia a um homem como ele. Um homem que gostava de aterrorizar uma mulher para depois seduzi-la. As mãos de Almir começaram a acariciar as faces e os cabelos, puxando-os levemente para trás, posicionando-a para um beijo mais intenso. No entanto, dessa vez Lina se surpreendeu com a própria reação. Uma excitação fez seu pulso acelerar. Não, racionalmente ela não queria. Entretanto, seu corpo se agitou e os lábios se aqueceram. Por que meu corpo não me obedece? Ela pensou furiosa consigo. A língua de Almir deslizou por sobre os seus lábios e Lina gemeu. O som foi baixinho, mas ele ouviu. Então Almir murmurou palavras de amor em seus ouvidos e a enlaçou com mais força, fazendo com que os seios se comprimissem contra o peito musculoso. O coração de Lina disparou no momento em que ele abriu a boca e introduziu a língua entre seus lábios. Um calor intenso a invadiu ao sentir que ele apertava um dos seus seios, acariciando-o. Como era possível que aquilo estivesse acontecendo? Detestava-o, certamente. Todavia, as mãos de Lina deslizaram por aquele peito musculoso. Sentindo-se tonta de prazer, jogou a cabeça para trás e ele lhe beijou o seu pescoço, fazendo-a gemer outra vez de prazer. De repente, ele a soltou tão bruscamente que ela quase caiu. Abriu os olhos e viu que ele ria odiosamente. Viu? Eu nunca tomo o que não me é oferecido e você está prontinha para mim. Lina se sentiu humilhada. Ele a provocou ao máximo e conseguiu provar o que ela nunca pensou em sentir por ele: desejo. Sou uma mulher como outra qualquer. Você me seduziu e não queria que eu correspondesse às suas carícias? Isso é um grande começo para nós dois. Nosso relacionamento tem futuro, minha pombinha. Tenha certeza que eu lhe daria muitos prazeres que jamais imaginou sentir. Acabou de falar e se retirou do quarto, com uma expressão de vitória no olhar. E naquela noite, foi a primeira vez que ela dormiu sentindo que a noite poderia ter sido muito interessante. Foi a primeira vez que ela desejou um homem. Não um dono, mas um homem que a amasse de verdade. Porém, Almir não voltaria a procurá-la por um bom tempo. O sol derretia no horizonte, tingindo o deserto de carmim e dourado como se o próprio céu sangrasse de silêncio. No coração da vastidão, erguia-se o palácio de Sheikh Almir al-Manun, uma joia de mármore branco, cravejados de jade e janelas como olhos de ouro. De fora, ele era um poema de poder. Por dentro, uma prisão de luxo. Lina, envolta em sedas que não escolheu, caminhava descalça pelos corredores silenciosos.
O mármore sob seus pés era frio, como a ausência de liberdade em seu peito. Tudo ali reluzia, as paredes cobertas de arabescos, os candelabros suspensos como constelações privadas, os jardins internos que floresciam sem jamais conhecer o vento do mundo lá fora. Almir não era cruel, mas também não era livre. Filho de reis, netos de guerreiros, carregava sobre os ombros o peso do nome, da honra e do sangue. Desde criança, fora moldado para ser aço, não carne. Antes de Lina ter chegado no palácio, as mulheres iam até ele como oferendas e ele as aceitava. Amor era uma palavra que ele aprendera a evitar. Fraca demais, fluida demais. Mas Lina, ela lutava para não se curvar a ele. Seu olhar o enfrentava como espadas silenciosas. Você me comprou, ela dissera na terceira noite, mas não pode possuir minha alma. Ele fechou o livro que lia. Pela primeira vez, seus olhos a procuraram como homem, não como governante. Não pretendo, mas não deixarei você ir. Por quê? Ele hesitou. Então respondeu quase como se confessasse a si mesmo. Porque em você existe algo que nem todo o meu ouro pode comprar. Fogo e paixão. E isso eu vejo em seu olhar. Você me amará tão intensamente que arderá de paixão por mim, Lina. Por este motivo, eu não voltei mais ao seu quarto, pois estou esperando o momento de você implorar pelo meu amor. E quando isso acontecer, saberá que eu sou o dono do seu prazer e servo do seu amor. Mas Lina se sentia prisioneira. Chorava em silêncio, sempre em silêncio. O palácio tinha ouvidos demais. Não confiava em ninguém, nem nas servas que lhe traziam tâmaras em pratos de prata, nem nas guardas que vigiavam os portões sem jamais piscar. Estava cercada de beleza, mas sufocada, como se os lençóis de cetim fossem algemas invisíveis. Seu coração era um pássaro engaiolado batendo contra os ossos do peito. Havia medo, sim, mas também uma raiva que crescia como vinhas negras. Ela não era uma coisa, não era um troféu, não era parte da decoração de um trono. Se não posso fugir, vou encontrar outro tipo de saída, pensou. E nesse momento, ainda sem saber, Lina começou a escrever sua própria história. Não mais como uma mulher comprada, mas como uma mulher que escolheria o que fazer com sua dor. Havia uma biblioteca escondida no lado oeste do palácio, onde o sol tocava as prateleiras com dedos dourados ao fim da tarde. Foi ali que Lina o encontrou pela primeira vez. Um velho, de olhos gentis e mãos que cheiravam a pergaminho. Seu nome era Idris. Ele não se curvou ao vê-la, nem pareceu impressionado com os véus finos, nem com o fato de que ela era a esposa do sheik. Livros não obedecem reis, ele disse sorrindo, e os corações também não. Ela se sentou em silêncio, puxada por uma necessidade que não compreendia. Idris lhe ofereceu chá e uma pergunta. O que você quer saber? Ela demorou a responder. Depois sussurrou. Por que estou aqui? Idris inspirou fundo, como quem decide falar uma verdade proibida. Porque o sheik acredita que o mundo só pode ser controlado se aquilo que o ameaça for mantido perto. E você o ameaça. Ela arqueou as sobrancelhas. Eu?
Seu silêncio diz mais do que os gritos de 100 soldados, e o desejo por você o domina completamente. Mas percebo em seu olhar que, apesar de se sentir uma prisioneira em uma gaiola de ouro, você o deseja também. Ela baixou a cabeça, concordando com as palavras dele. Os dias seguintes foram diferentes. Lina voltava à biblioteca sempre que podia, e Idris se tornava, aos poucos, seu espelho e refúgio. Ele lhe contou sobre as raízes profundas da honra, as tradições antigas, as guerras invisíveis entre clãs. Ela escutava com olhos famintos, como quem escolhe as pedras do labirinto para traçar o caminho de volta. Ele não é um monstro, disse Idris certa tarde, ao vê-la queimar de raiva após uma discussão com Almir. Mas está preso numa armadura que o mundo exigiu que vestisse. Às vezes, os mais poderosos são os mais cativos. Ela mordeu os lábios. E eu? Sou o quê? Uma oferenda? Não. Você é o sopro de vida que lembra ao guerreiro que ele também tem um coração que pulsa por você. Certa noite, quando os ventos do deserto uivavam como espíritos antigos, Almir a encontrou no jardim interno, os pés na água rasa da fonte. Ela olhava o céu, tentando entender como um mundo tão vasto podia caber entre 4 paredes. Idris tem lhe ensinado, ele disse, sua voz grave quase um sussurro. Ele me ensina a ver. Você tenta me manter cega. Almir se aproximou, parando a poucos passos. Eu a trouxe para cá porque penso que você pode me amar, que poderia te moldar para os meus desejos. Ela se virou, olhos acesos. Mas eu não fui feita para caber em moldes. Fui feita para dançar no vento, Sheik. Ele abaixou a cabeça, como quem recebe um golpe inesperado e merecido. Eu nunca amei antes, Lina. Não sei como libertar o que quero guardar só para mim. Ela respirou fundo. Então aprenda, ou me perca. O deserto tem sua própria forma de gritar. E naquela noite ele gritou. Uma tempestade de areia caiu sobre o palácio como uma maldição ancestral. Ventos uivantes, o céu engolido por grãos incandescentes. Servos corriam, portas se fechavam com estalos surdos e Lina, ignorando os avisos, subiu até a varanda mais alta. O vestido dançava ao redor de seus tornozelos como se fosse feito de fogo. Almir a encontrou ali, desafiando o vento. Está louca? Gritou, tentando arrastá-la de volta. Mas ela girou, olhos fixos nos dele, sem se mover. Você não entende. Toda a minha vida fui controlada. Primeiro pelo medo, depois pelo meu pai, e agora por você. Esta tempestade lá fora sou eu, Almir, e ela vai passar, mas não vou mais me esconder. Ele segurou os ombros dela com força, não como prisão, mas como desespero, e a levou até o quarto dela. Abraçando-a com carinho, disse: Você me faz querer ser outro homem, e eu não sei se consigo. Ela tocou o rosto dele com os dedos trêmulos, como quem busca algo por baixo da pele. Eu o desejo, Almir, mas dentro de mim há uma tempestade furiosa como essa. Eu quero ser sua, mas não porque fui comprada,
mas sim por ser amada por você. E sentindo a tempestade rugindo lá fora, como o seu coração gritando no peito, Almir respondeu: eu a quero não porque foi comprada por mim, mas porque eu a amo, Lina. Então, Almir a abraçou e Lina correspondeu ao seu abraço. Apaixonadamente, Almir a beijou. Em poucos instantes, estavam murmurando declarações de amor. Os beijos se sucediam. Lina se sentia tomada por uma febre incontrolável. Suas mãos percorreram toda a extensão do peito de Almir até encontrarem a abertura da roupa e mergulharem no calor de sua pele. Precisava senti-lo ou morreria. Ele a apertou de encontro ao seu corpo, querendo que ela descobrisse o quanto era desejável. Beijou-a, então, até sentir que ela estava pronta para ele. Dessa forma, ele começou a se despir e ela estendeu os braços, em protesto pelo seu afastamento. Quando ele estava sem roupa, admirada, ela pensou: como ele era bonito! A pele cor de mel, os músculos rijos e bem definidos, a perfeição na forma de um homem, e era dela. Posso te tocar? Ela perguntou, querendo senti-lo em sua mão. Toque-me, ele implorou. Toque-me, minha linda pombinha. Eu te quero tanto. Eu te quero desde o primeiro momento. Foi ela quem tomou a iniciativa de beijá-lo dessa vez. Quanto você me quer? Almir prendeu sua mão entre as dele, beijou-a e depois a levou lentamente até a virilha. Lina pestanejou. O desejo que o dominava era tanto que pulsava em suas mãos. Tanto assim, ele murmurou rouco. Os beijos se tornaram cada vez mais exploratórios. O prazer e a felicidade se uniram para satisfazê-los. Aquilo era o que Lina desejava há dias e agora se realizava. Naquele momento, ela não se sentiu mais a prisioneira, mas a senhora do prazer de Almir. Após a tempestade, o deserto floresceu. Flores tímidas, brotando nas dunas molhadas pela rara chuva. E Lina também começava a florescer. Ela passou a caminhar sem véus, a rir com Idris, a ensinar as servas a ler. Um novo brilho acendia seus olhos, como brasas escondidas que enfim respiravam ar. Almir a observava de longe, como quem assiste um milagre de um pássaro aprendendo a cantar fora da gaiola. A rigidez habitual deu lugar à dúvida e depois ao desejo de compreender. Numa noite de estrelas vastas, ele a encontrou no jardim. Você está diferente, murmurou, como quem teme espantar a visão. Ela sorriu de leve. Estou apenas sendo quem sempre fui. Você é que está começando a enxergar. Ele se sentou ao lado dela. Me ensine a ver o mundo como você vê. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Então olhe, Almir, mas olhe com o coração. Com cada passo que Lina dava em direção à própria liberdade de sua alma, o mundo ao redor reagia. Houve quem murmurasse pelos corredores, quem dissesse que a esposa do sheik estava corrompendo a ordem, que ele estava fraco. Mas Almir não os calou, nem os confrontou. Limitou-se a observar como se finalmente entendesse que o poder não está em controlar, mas em permitir. Contudo, o
preço da mudança se mostrou mais alto do que esperavam. Um clã rival, vendo a fraqueza do sheik, desafiou sua autoridade. Um acordo de paz foi quebrado. Havia risco de guerra. Almir teve de partir. Na noite em que selou os cavalos e deixou a muralha, ele segurou Lina com mais ternura do que jamais demonstrara. Pode ser que eu não volte, disse. Mas se eu morrer, não quero que chore por mim como uma prisioneira. Quero que viva, como minha esposa, como a mulher livre que é. Ela encostou a testa na dele. Volte, Almir, e eu prometo que, quando voltar, já não serei a mesma. E você também não. Os dias sem Almir se estendiam como um deserto sem fim. Mas não havia vazio, havia espaço. E nesse espaço, Lina respirava. A recordação do grande amor deles era a força que ele precisava para combater e voltar para quem o amava. Ela assumiu pequenas decisões no palácio. Orientou os serviçais com gentileza firme, abriu o jardim aos filhos dos empregados, organizou noites de leitura para as mulheres que nunca tinham tocado um livro. A cada gesto, sua voz deixava de ser um sussurro e se tornava chama acesa. Idris a observava com olhos emocionados. Você está conduzindo o império como uma mulher sábia, disse orgulhoso. Não quero poder, Idris, respondeu ela. Quero escolha. Quero que outras mulheres saibam que também podem escolher. E que aprendam que as suas vidas lhe pertencem. Eu sou minha. Almir cavalgava por terras secas, mas era por dentro que o deserto era mais árido. Em noites de acampamento, sentado à beira do fogo, ele pensava em Lina, na maneira como ela olhava, não com medo, mas com verdade. Pensava nas palavras dela que não cessavam de ecoar. O conflito não era com os clãs, mas com ele mesmo. Uma lembrança emergiu. Sua mãe, chorando sozinha nas madrugadas do palácio, silenciada pelas obrigações de um casamento que não escolheu. O pequeno Almir, espiando atrás da cortina, aprendendo que amar era fraqueza, que permitir a dor era ser vencido. Mas Lina quebrava isso. E talvez por isso ele a amasse com medo, porque ela possuía o poder de reescrevê-lo. Ele retornou com o corpo marcado por batalhas, mas com os olhos limpos como o céu, depois da tempestade. O portão do palácio se abriu e Lina desceu os degraus com passos firmes. Ao vê-la, Almir parou. Ela estava diferente. Uma luminosidade a cercava. Não era mais a prisioneira. Ela se sentia livre, inteira. Eu voltei, disse ele com voz rouca. Mas você floresceu sem mim. Ela sorriu, um sorriso que doía e curava ao mesmo tempo. Por que eu precisei descobrir quem eu era, sem peso dos seus olhos, sem você para comandar o seu reino? Mas agora posso voltar a obedecer às suas ordens, meu sheik. Ele estendeu a mão hesitante. E se eu não quiser mais ser o homem que mandava, mas o que caminha ao seu lado? Ela o encarou. Havia ternura, mas também exigência em seu olhar. Então prove, não com palavras, com escolhas. Luna caminhou ao lado de Almir.
Havia silêncio em volta, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era o da palavra de reverência. Não a autoridade, mas a transformação. Uma reunião foi convocada entre os conselheiros do Sheik Lina. Hoje renunciamos ao contrato de minha compra que nos uniu, disse o Sheik diante dos anciãos, e escolhemos um novo pacto, um que se constrói com respeito, escuta e liberdade. Alme pegou na mão de Lina com um toque que era uma promessa, não um domínio. Se ela quiser partir um dia, pode ir. E se quiser ficar, que seja por amor. Os murmúrios foram abafados pelo impacto. Nunca na história daquele povo um sheik fizera tal declaração. Mas foi ali, entre paredes que antes se aprisionavam, florescia um novo tempo. As notícias se espalharam como vento quente. O sheik que libertara sua esposa e, com isso, ela se prendeu cada vez mais a ele. O povo começou a ver Almir não como fraco, mas como um visionário, e Lina como símbolo de renascimento. Em uma noite morna, sob o luar que derramava prata sobre todo o reino, os dois se deitaram lado a lado, com os dedos entrelaçados. Ainda teme me perder? Ela sussurrou. Agora entendo que o amor não é prender, é acompanhar, mesmo quando nada não gira ao seu redor. Ela sorriu, os olhos marejados. Então me ame como se eu fosse um deserto, livre, imenso e imprevisível. E você me ame como se eu fosse a tenda que te abriga, sem jamais te trancar. E ali perceberam que tudo agora os unia e selaram o pacto mais raro, o de amar com asas e não com correntes. Porque o amor não os salvou, mas eles se salvaram a si mesmos. E assim, saibam todos que, mesmo dentro da jaula dourada, o coração pode aprender a voar. E esse é o verdadeiro milagre. Essa história não se baseia em fatos reais, mas sim fictícios.